Nosso amor não pode estar baseado em sentimentos. Porque se Caim tivesse amado mesmo sentindo raiva, ira, ele não teria sido absolvido? Ele não teria sido aceito pelo Senhor? Sim ou não, igreja? Com certeza. Mesmo que com o coração cheio de raiva e de ira, ele tivesse amado seu irmão, não, eu estou com raiva, estou com muita raiva, porque o Senhor recebeu a oferta dele, não recebeu a minha, mas eu amo meu irmão, não vou fazer nada com ele não. Posso até estar com vontade de fazer, mas não vou fazer. Isso é decidir amar, que muitas das vezes vai ser contra o seu sentimento, porque às vezes o sentimento é de vingança. Caim sentiu o sentimento de vingança. Às vezes você vai sentir o sentimento de vingança, mas vai ter que amar. O que Jesus falou a respeito do amor? Se alguém bater ou te ferir na tua face, dá a ele o quê? A outra. Olha o amor. Então, Jesus estava ensinando: se alguém ferir na tua face, mostra o outro lado que você tem. Você pode até ter um lado que quer se vingar, você pode até ter um lado que quer descontar, mas mostra o outro lado que você tem. Você tem um lado bom, mostra ele, mostra o outro lado. Então, o amor não é sentimento, é uma decisão. Olha o que diz versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece aonde? Na morte. Vocês viram o que aconteceu esses últimos dias? Mataram Charles Kirk, aquele norte-americano que pregava a paz, que pregava sobre a família e que debatia com os jovens de maneira em que ele ouvia todas as pessoas, mesmo que as pessoas foram contra ele. Mas, por causa de uma ideologia satânica, um jovem foi lá e o matou. Um pai de 2 filhos, cristão, amante da família e amante dos princípios eternos. Então, isso, irmãos, eu pergunto para vocês, isso é amor? Quer dizer, uma pessoa não pode ter uma opinião diferente da sua? Que ele já é um adversário? Ele já é um inimigo porque pensa diferente de você? Ou você esqueceu que na palma da sua mão você tem 5 dedos diferentes um do outro, e todos eles são necessários? Então, versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Ou seja, não adianta achar que porque você guarda uma mágoa, uma raiva, um ódio doentio no seu coração contra uma pessoa, achar que você vai para o céu, que você vai voando. Não vai. Porque quem está dizendo não sou eu, é a Escritura. A Escritura está dizendo: se você odiar um irmão, se você odiar um irmão, você já matou ele, você já é assassino. E quem é assassino não herdará o reino dos céus. Entenderam aí? Então, versículo 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
E devemos dar nossa vida por quem? Por Jesus? Não. Seria muito fácil dizer isso, né? Dar a sua vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por mim, agora eu vou dar minha vida pelos irmãos. Então, nossa obrigação não é dar nossa vida para Cristo, é dar a nossa vida aos irmãos. Por quê? Porque para Cristo é o mínimo que a gente pode fazer. Mas se nós quisermos um tesouro no céu, tem que abençoar os irmãos. Os irmãos não precisam saber o quanto que você é bom, eles precisam saber o quanto que Cristo foi bom com você. Isso é amor. Então, amar não é você sentir. Não. Amar é você decidir. Decidir se sacrificar, decidir renunciar às suas coisas, às suas vontades, por amor a outrem. Continuando. Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está vendo como não é sentimento? Quer dizer, será que esse amor que o mundo ensina é verdadeiro? Porque o mundo ensina assim, ó, fulano, tá vendo aí? Você tá vendo? Ele não te ajuda, tu fica bobo aí ajudando ele. O mundo ensina que você só deve ajudar quem lhe ajuda. Quando você entra no reino dos céus, você aprende o correto. Que o correto é você ajudar sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. Glória a Deus, pessoal. É. Então, no reino de Deus é diferente do que o mundo ensina. Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra. Olha aí, ó. Olha os sentimentos aí, ó. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, ele está dizendo assim, ó, não basta só ficar falando que ama. Meu irmão, eu te amo, ó, você mora no meu coração. Ei. Aí quando o irmão está na dificuldade, ninguém está nem aí para ele. Abandona. Mas isso aí não foi o amor que Jesus ensinou, não. Não foi. Vamos lá. Versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui o seguinte: nós somos da verdade, nós vivemos pela verdade. Então o nosso amor também tem que ser verdadeiro. E o nosso coração não pode nos acusar por causa disto. Mas se chegar a nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração, do que a nossa consciência. É porque provavelmente o apóstolo João escreveu isso porque havia alguém fraco na fé de dizer assim, olha irmão, eu não tenho condição, eu ajudo tão pouco, né? Aí fica aquela coisa, aquela acusação.
eu ajudo tão pouco, que eu nem tenho, eu queria ajudar mais. Só que o apóstolo João já quebrou isso aí, dizendo: se o seu coração lhe acusa, Deus é maior do que o seu coração, Ele não vai te acusar. Amém, pessoal? Continuando, versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. E qual é o mandamento, apóstolo? Que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aleluia. Que bênção, hein? E esse servo que escreveu essa carta para a igreja, o apóstolo João, ele conheceu bem Jesus, muito bem. De todos os apóstolos, ele foi o que mais conheceu. Porque eu lembro muito bem quando Jesus ensinava a sua palavra, e ele estava deitado no colo de Jesus, e Jesus fazendo um cafuné nele. Que privilégio, hein? Imagine você chegar cansado e deitar no colo de Jesus. Jesus, não se preocupe não, vai passar. Jesus, eu estou passando uma luta tão grande, Jesus. E Jesus, se acalma, eu já preparei lá na frente a tua vitória. Só confia. Aí, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Quem tem o Espírito Santo aí? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Então o Espírito Santo, ele testifica que Deus está em você. É ele quem garante que Deus está em você. Aqui no capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. Lembrando que isso aqui não é sentimento, tá? Ele está falando de sentimento não, é decisão, decidir amar as pessoas mesmo que elas não te recompensem ou façam mal a você. E todo aquele que ama é nascido de Deus, ó, e conhece a Deus. Entendeu aí? Mas ele diz também no versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o que, igreja? Amor. Então, olhe para cá e preste atenção. Um cristão que guarda mágoa no seu coração precisa conhecer a Deus, porque Deus é amor, e o amor é uma decisão. Você não é obrigado a caminhar junto com aquela pessoa, a Bíblia não obriga isso. Está escrito: andarão dois juntos sem concordarem? Então, você não está obrigado a ficar andando com aquela pessoa de novo. Mas a Bíblia ordena
que o seu coração não tenha mágoa. Você só vai remover a mágoa quando você decidir amá-la. É uma decisão. Parte de você. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Tem gente que diz assim: eu ainda não senti no coração a vontade de perdoar. Mas ninguém sente para perdoar. A gente perdoa para poder sentir o refrigério na nossa alma depois do perdão. Então, primeiro a gente perdoa, primeiro a gente ama, primeiro a gente ajuda, primeiro a gente contribui, primeiro a gente semeia, para depois sentir, para depois recolher, para depois colher, para depois sermos abençoados. Então, continuando, versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos no meio dele. Versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Guarde bem esse versículo no seu coração. Não que nós amemos a Ele, mas Ele nos amou primeiro. Guarde bem isso no seu coração. Não foi você que buscou a Deus, foi Deus que buscou você. E você recebeu. Você teve a sua responsabilidade de aceitar. Jesus abriu os braços primeiro, mas você tinha que abrir o seu também para você abraçar Jesus. Você tinha que fazer sua parte. Então, versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É forte demais. Quer dizer, quanto mais eu ajudar, quanto mais eu amar, quanto mais eu manifestar ao meu irmão a presença de Cristo na minha vida, mais eu serei aperfeiçoado em Deus. Sua vida é aperfeiçoada quando você se doa para os irmãos. Aí ainda tem gente que diz assim: não precisa de igreja, né? Mas aqui é todo instante, todo tempo, ele está falando de irmãos, 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 irmãos. Tem gente que diz: não precisa ir para a igreja, mas está aqui escrito que você precisa cuidar dos seus irmãos, amar os seus irmãos. Está entendendo? Continuando, vamos lá. Versículo 13, obrigado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito Santo. Esse Espírito é com letra maiúscula, tá? É o Espírito Santo que ele se refere, está se referindo a uma pessoa. Não é o nosso Espírito, não. É o Espírito de Deus. Versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É forte demais, gente. Quer dizer, Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Deus enviou Jesus para salvar a nossa vizinhança. Todos foram alcançados pela graça. Claro que a gente tem que aceitar a graça em nós. A gente tem que aceitar a graça em nós. Continuando, versículo é o 15? É o 15, isso. A que
aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha aí. Versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vendo? Como é que Jesus ensinou? Pagai o mal com o mal. Amém? Não. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus disse: pagai o mal com o bem. Isso é amor. Está vendo como é uma decisão? A pessoa faz um mal com você e você vai fazer o bem para ela. Isso é amor. Amor é uma decisão. Mesmo você chateado, mesmo você magoado, mesmo você ferido, com raiva daquela pessoa, se teu inimigo te pede água, dê um galão logo. Dê um galão. Não deixa o bichinho com sede, não. Entendeu? Vamos lá, continuando. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, eita, é forte, hein? No dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Continuando. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 20. Lembrando que é o 19, né? É o 19. Vamos parar um pouquinho para me explicar uma coisa para vocês. Por que na Bíblia diz que a gente tem que temer a Deus? E também na Bíblia diz que o temor precisa ser aperfeiçoado no amor, e quem tem amor não precisa ter medo. Porque na tradução original são dois tipos de medo. O medo que você tem que ter não é aquele pavor de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Quando se tem amor, você não sente pavor. Mas o medo que nós temos que ter de Deus é o respeito, a honra. Esse temor que a Bíblia diz que a gente tem que ter diante de Deus é o próprio amor. Interessante isso. Porque esse amor aqui, esse temor aqui que está escrito nesse versículo, está relacionado a um espírito de medo. Para explicar melhor para você. Então Deus não quer que você tenha esse espírito de medo, esse espírito de pavor. Mas quando o amor ele vem, o verdadeiro temor, o verdadeiro amor, ele vem e remove esse espírito de medo. Esse medo é sentimental. Observe o que ele diz, versículo 18. No amor não existe medo. Isso aqui é um espírito de medo. Não tem nada a ver com respeito que você tem que ter. Todos nós temos que ter respeito, tem que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem que ter temor, sim. Mas esse temor é diferente desse aqui. Esse temor aqui é um espírito de medo. Eu estou com medo, eu estou com medo. Isso é espírito de medo. É um espírito de pavor que você não pode ter. Mas o medo de não pecar, você tem que ter o medo. Se eu for desobediente a Deus, eu sou um filho da desobediência, eu vou para o inferno. Está escrito na palavra. Então isso é um temor bom.
É um medo bom que você tem que ter, todos nós temos que ter esse medo, o medo do princípio da sabedoria, o medo de fazer a coisa errada. Se eu fizer isso, eu serei justiçado. O Senhor vai cumprir sua justiça na minha vida se eu fizer isso aqui. Porque Deus não castiga, sim, castiga, através da justiça, sim, através da justiça. Porque Deus, ele é bondade e severidade. E tem gente que acha que Deus só é bondade e não tem severidade. Mas temos que conhecer a bondade e a severidade do Senhor. Então, continuando, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, de novo. Gente, de novo. Não foi você que se achegou sozinho até Deus. Foi Deus que foi te buscar. Aprenda isso. Você estava no fundo do poço e Jesus, o homem da mão furada, foi te buscar. Foi te buscar. Versículo 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é o quê? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Entendeu aí? Então, não adianta dizer, eu amo a Deus, e o coração cheio de ódio, de fulano, de ciclano, de beltrano. Versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a quem? A seu irmão. Aleluia. Então, irmãos, está mais do que provado que amor não é sentimento. Vai dar vontade de se vingar, até mesmo de matar, mas você tem que amar. Tem que fazer o contrário. Quantas vezes alguém já chegou com você e lhe disse tanta coisa que deu vontade de você fazer uma massagem no pescoço dele? E você teve que respirar fundo e dizer, Jesus, mora em mim. Aí, você tem que fazer o contrário, amar o seu irmão. Isso é amor de verdade. Não está baseado no sentimento. Porque se você viver pelo sentimento, irmão, acabou. Imagina um casamento só por sentimento. No dia que os dois discutirem, está um de um lado com raiva e o outro com um bico bem grande do outro. Vamos separar? Vamos. Separa. Mas quando o casamento é baseado no amor verdadeiro, mesmo um chateado, mesmo um ferido, o outro com raiva, o outro vingativo, nós não vamos separar. Por quê? Porque eu decidi te amar no altar. E esse amor é uma fidelidade a Deus. Então, nós não vamos separar, vamos continuar aqui, né? Se amando, se perdoando, e já deu tudo certo, em nome de Jesus. É assim que um casamento tem que seguir. Amém, pessoal? Então, isso me fez lembrar de uma pessoa que eu conheço. Ela foi injustiçada. E mesmo assim, ela deu uma nova chance, uma oportunidade. Ela ajudou, sabe? Mesmo com o coração ferido e machucado, ela decidiu amar. Glória a Deus, pessoal. Isso é decidir amar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Faça uma oração. Nessa oração, peça para Jesus mudar o seu conceito de amor. Peça para Jesus tirar a mágoa, a raiva de alguém, se você tiver. Nessa oração que você está fazendo agora, nesse momento, junto comigo, peça para Jesus fazer com que você ame mais, você aprender a amar mais, ajudar mais, você distribuir mais, você semear mais,
Peça para Jesus mudar o seu coração ser mais amável, perdoador, generoso. Você talvez não esteja satisfeito com o seu coração, porque você queria ser muito mais do que você é. E isso é uma cobrança que o Espírito Santo faz diariamente com você. Peça para Jesus, porque Jesus pode mudar. Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, muda o nosso coração. Pai, eu peço que o nosso coração seja transformado por um coração generoso. Nós queremos ter o teu coração. Tua palavra diz que o teu servo Davi, que era um homem pecador, chegou a ser assassino, chegou a ser adúltero. Ele fez tantos pecados, meu Pai, mas foi chamado por ti, o homem segundo o teu coração. Pai, isso só pode ser feito por alguém perfeito, e o Senhor é perfeito. O Senhor transformou o coração do teu servo Davi, a ponto de ser um coração segundo o teu, meu Pai. O Senhor pode fazer isso conosco também. Ajuda-nos a ter esse coração, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração bondoso, um coração segundo o teu coração. Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você que deseja ajudar essa obra, eu posso orar pela sua oferta? Posso, em nome de Jesus? Glória a Deus. Aqui embaixo a chave Pix é o 119-9307-3370. Jesus disse, é mais abençoado aquele que está dando do que aquele que está recebendo. Seja um semeador dessa obra, seja um ajudador, um patrocinador, seja um mantenedor, um coluna nessa obra, eu tenho certeza que não vai faltar para você. Qualquer ajuda que você der, feita de coração, não faltará para você, porque aquele que ajuda o necessitado empresta para Deus. E se você emprestar para Deus, Ele não vai ficar te devendo. Pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Ovelha querida, beijo no seu coração. Deus abençoe. Fique na paz e nós voltamos a qualquer momento, em nome de Jesus.